Graça e paz a todos, irmãos. Amém. Bom, hoje parece que nós estamos um pouco desfalcados, né? Muita gente eu acho que está viajando, fim de ano, férias, Natal, Ano Novo. Mas glória a Deus, né? E nós vamos fazer hoje um estudo, uma reflexão sobre o Natal. Eu poderia fazer aqui um estudo bem evangelístico, né, falando sobre o nascimento de Cristo, do seu propósito, Salvador, etc. e tal. Mas nós vamos ler o relato, claro, histórico do que aconteceu, do que significa o Natal, o que é o Natal, né? E vamos fazer algumas reflexões. Cadê aquele... Isso, garotinho, ó. Temos tecnologia chegando aqui. Olha só. Cadê? Não quer ir, não. A tecnologia falhou. Não é tão tecnologia. Aí, ó. Então nós vamos dizer 4 coisas. A profecia, que fala sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Porque o Natal é sobre o nascimento de Jesus. Ah, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Certo? Ninguém sabe a data exata que Jesus nasceu, mas criaram aí uma data para relembrar e comemorar esse dia. É válido nós comemorarmos, nós relembrarmos o nascimento daquele que é o nosso Salvador, a vinda do Filho de Deus ao mundo. E nós vamos ver a profecia, o que a Escritura falava sobre aquele dia que aconteceu o nascimento de Jesus, sobre a vinda do Filho de Deus. Tem um outro negocinho aqui, olha lá que legal, ó. Vamos ver então o cumprimento histórico dessas profecias. Vamos ver algumas curiosidades que algumas pessoas creem, muitos mitos que as pessoas acreditam sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal. E vamos fazer no final algumas reflexões muito interessantes que nós vamos ver aqui hoje. Amém? Antes de nós lermos o texto bíblico, nós vamos ver as profecias. Nós temos algumas profecias que dizem sobre o seguinte, que Deus ele prometeu no Antigo Testamento, né, que enviaria um rei, descendente de Davi, que ele reinaria para sempre no trono do mesmo rei Davi. O seu reino seria eterno, trazendo paz e justiça e salvação ao mundo todo. Deus prometeu isso no Antigo Testamento. Então, antes de Jesus, bem antes, os profetas registraram nas Escrituras que esse rei viria, que esse Salvador viria, que Deus prometeu que ele ia vir, que ele ia nascer. E lá em Isaías 9, do 6 ao 7, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu reino será... E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, isso aí foi escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías ainda escreve lá no capítulo 7, verso 14: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então ele iria nascer milagrosamente de uma mulher virgem. Era a profecia que já estava dando pistas de como que isso ia acontecer. Aquele rei prometido, que ia ser descendente de Davi, que ia reinar sobre o trono de Davi, que ia ter um governo eterno. Ou seja, não é um homem comum. Que homem que tem um reino eterno, que nunca morre? Esse homem então, esse rei, não era um rei simplesmente humano. Tanto que os títulos dele, né, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, são títulos divinos. Então é um homem que ia ser homem, mas que também ia ser divino, chamado de Deus Forte. Ou seja, o próprio Deus ia vir ao mundo, na forma de homem, para ser rei sobre o seu povo.
e ele ia nascer milagrosamente de uma virgem. Ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Exatamente o que eu acabei de dizer. O próprio Deus em forma de homem conosco. É o título dele, do caráter, da pessoa, da natureza desse rei. Seria Emanuel, Deus conosco. Mais profecia. A cidade onde esse rei escolhido significa ungido, Messias. Messias significa ungido, que significa escolhido, o escolhido de Deus, o enviado por Deus. Iria nascer, a cidade que ele ia nascer é a mesma de onde era Davi, o rei Davi, que é a cidade de Belém, na Judéia. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, está escrita essa profecia. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esse rei que vem da eternidade, não é só um homem comum, fruto de um relacionamento de homem e mulher, ele iria nascer nessa cidade chamada Belém. Era a profecia que já estava escrito muitos anos e séculos antes desse rei nascer. Já estava profetizado. E nós vamos agora ler o relato histórico disso. As pessoas que conviveram com esse rei quando ele veio ao mundo registraram isso aqui. O Novo Testamento foi registrado pelas pessoas que viram isso que aconteceu. Esses homens, obviamente os discípulos, não viram Jesus nascer, mas eles entrevistaram com certeza a mãe de Jesus, a família de Jesus, principalmente Maria, e ela contou com certeza tudo o que aconteceu. Pode colocar no telão por enquanto a Bíblia e vamos ler Lucas capítulo 1. Tá bem cara de aula, né? Mas eu quis trazer algo um pouco diferente mesmo para a igreja, a respeito do Natal, que é muito interessante. Vamos ler na versão NAA, Lucas capítulo 1. No versículo 26 em diante. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Olha só, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. O anjo Gabriel.
Você percebe que ele falou muitas coisas aqui que nós lemos na profecia? Primeiro, ele foi a uma mulher que era virgem, conforme a profecia dizia, e essa virgem estava comprometida a casar com um homem que era da casa da família de Davi, descendente de Davi. Esse rei que ia nascer, ele tinha que ser descendente do rei Davi. E esse Jesus, como ele não é filho literalmente de José, né, marido de Maria, mas ele foi filho por adoção. E o filho por adoção, ele recebia também toda a herança, ele tinha parte ali nas coisas do pai dele. Por isso ele foi direto a uma mulher e ao homem da casa de Davi. Ela era virgem, se chamava Maria, e ele disse para ela que ele seria rei, seria grande, e Deus daria para ele o trono de Davi, seu pai. Por que seu pai? Porque eles diziam pai, porque era o antecedente. Ele era descendente de Davi. Então, por isso, ele é chamado também de filho de Davi. E Davi era seu pai, por causa disso. Então, nós vimos muitas coisas aqui que falam a respeito das profecias. Aqui foi o relato histórico do que aconteceu. Eu quero chamar a atenção para vocês de algumas curiosidades antes aqui, para a gente partir para o outro relato que está lá no capítulo 2 e para depois a gente fazer as reflexões. Eu quero ver algumas curiosidades. Vamos aqui para Mateus capítulo 1, onde tem um pouco mais de contribuição para esse relato histórico. Nós temos aqui a visita dos magos. Lucas não relata essa visita, mas Mateus relata. E qual é a crença popular das pessoas? Que eram o quê? 3 reis magos. Mas a Bíblia não fala a respeito disso. Por exemplo, verso 1. Capítulo 2 de Mateus, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Você viu alguma menção de 3 aqui? Você viu alguma menção de reis aqui? Pelo menos na minha tradução não tem não, tem aí? 3 reis magos é o que tem na cabeça das pessoas. Por quê? Porque eles ofereceram 3 presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Logo, 3. E nem diz aqui que são reis. Diz aqui que são magos, ou seja, sábios do Oriente. Eles viram a estrela e eles pensaram: isso significa alguma coisa. E foram atrás da estrela de Belém. É uma curiosidade interessante. Outra curiosidade, voltando lá agora para Lucas capítulo 1. Como que o anjo, ele cumprimenta, ele sauda Maria. Você já ouviu algo parecido com isso aqui? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Já ouviu isso? Na Bíblia tem. E nós acabamos de ler isso. Você acredita que isso é uma curiosidade? Olha só, curiosidades. Nós já lemos que a Bíblia não diz que eram 3 reis magos, né? E olha só algumas curiosidades. Eu já fui católico, então eu já rezei muito essa oração da Ave Maria. Todos aqui já conhecem, todos aqui já ouviram, né? E muitos até já rezaram muito também. A primeira parte da reza do Ave Maria foi tirada dessas passagens. Olha só, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Está aqui em Lucas 1, 28. Ave significa salve. Era uma forma de saudação dos romanos. Já viram nos filmes? Ave César.
Ave significa salve. Por isso que na nossa tradução aqui o anjo diz: salve, agraciada. Né? E eles dizem: Ave Maria, cheia de graça. A palavra agraciada eles traduzem para cheia de graça. Mas não é porque ela possui graça dela mesma. É que ela é um recipiente que recebe graça de Deus. Ela não dispensa. Só quem tem graça que dispensa. Ela recebeu uma graça de Deus. Ela foi agraciada. Ela foi favorecida. O favor de Deus foi com ela. Por isso ele diz: salve agraciada, o Senhor está com você. No português antigo, o Senhor é convosco. A segunda parte, que na verdade faz parte da primeira ainda, mas outro versículo que também está, é: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso foi tirado da Bíblia também. Aqui no versículo do mesmo capítulo 1 de Lucas, no versículo 42, Isabel, a prima de Maria, disse para ela quando ela chegou, ela exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Viu? Que é uma parte da Bíblia. No português antigo: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Quem? Jesus. Ah, você não sabia disso? Pois eu também não sabia, e eu estudei e eu descobri. Muitas vezes a gente repete tantas coisas, né? E esse é o erro da religiosidade. A religiosidade faz isso. Ela atropela as coisas. As coisas viram, sabe, uma repetição robótica. E as pessoas repetem aquilo como se fosse um robozinho, colocam uma fita lá e começa a repetir. Maria, Maria. Eu fiz isso muito. Minha mãe está ali de prova. Então, essa parte é da Bíblia. A segunda parte, depois dessa, aí já é por parte deles. Que era Santa Maria, Mãe de Deus, já é parte da confissão deles para lá. Mas essa primeira parte foi retirada dessas passagens. Foi apenas uma curiosidade. Eu quero ver outras coisas aqui com vocês. Eu sei que vocês muitos não estão conseguindo enxergar lá, mas eu vou ler para vocês. Maria era uma moça virgem de cerca de 15 anos de idade. Alguns estudiosos dizem que ela tinha cerca de 15 anos de idade. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, que era um carpinteiro de Nazaré, da Galileia, que era descendente de Davi. A lei judaica considerava o compromisso do noivado tão válido quanto o casamento. O noivado era completado depois de negociações realizadas pelo representante do noivo e depois de pago o dote ao pai da moça. Depois de assumido o noivado, o noivo podia reclamar a noiva a qualquer momento. O aspecto legal do casamento estava incluído no compromisso de casamento. O casamento, propriamente dito, era apenas um reconhecimento do compromisso que já fora estabelecido, era um contrato. José tinha todo o direito de viajar com Maria a Belém. Isso aí não é ideia minha não, tá? Pesquisei comentários estudiosos e que constataram isso daí. E ali, vou usar o meu laser, você vê ali uma cena de um casamento judaico da época de Jesus. Nazaré, você vê uma foto aí agora da cidade de onde eles eram, Nazaré da Galileia. Essa é a atual Nazaré. Hoje ela tem mais de 70 mil habitantes, mas na época de Jesus ela tinha de 1.600 a 2.000 habitantes. Era uma pequena cidadezinha, parecida com o Panamá. Foi aonde Deus escolheu as pessoas que iam trazer ao mundo o seu filho. Você vai ver aqui agora no mapa. Eu gosto muito de mapas, eu gosto bem de explicar onde aconteceram as coisas. Esse é o mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Aqui é a região da Galileia, da onde eram José e Maria. Eles moravam aqui em Nazaré. Esse negocinho azul aqui é o mar da Galileia. Aqui acima está a cidade de Cafarnaum, que foi aonde Jesus morou depois de adulto, onde ele fez a maioria dos seus milagres.
Aqui é a cidade de Caná, onde ele realizou o seu primeiro milagre, onde teve aquele casamento, onde eles foram. Então é nessa região que ele cresceu, que Jesus cresceu. Esse aqui é o mapa completo da região onde Jesus andou, da onde hoje é a cidade de Israel, ou cidade, o país de Israel. Está aqui a região da Galileia, onde fica Nazaré, onde Jesus cresceu. No meio, Samaria, onde Jesus vivia atravessando, porque ele vinha muito para essa região aqui da Judéia, onde fica Jerusalém, né? Onde ele foi crucificado, em Jerusalém. Ele fez muitos milagres nessa região aqui. E ele nasceu exatamente na região da Judéia. Ele nasceu, essa aqui é a parte de baixo do mapa, aqui na Judéia, na cidade de Belém. Tá vendo aqui? Belém, pertinho de Jerusalém. Então eles vieram lá de cima, na Galileia, e Jesus nasceu aqui em Belém. Vamos ler agora o relato histórico do nascimento de Jesus. Nós vimos o anjo que anunciou o nascimento e a vinda de Jesus para Maria. E agora nós temos o nascimento dele. Como assim que eles eram de Nazaré e por que ele nasceu na Judéia, em Belém? A profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém. Então, todas as circunstâncias aconteceram para que ele nascesse e a profecia se cumprisse lá em Belém. Vamos ler, pode colocar a Bíblia novamente. Vamos ler aqui o capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Olha só, chegou lá, na época do recenseamento, eles tinham que se alistar lá, se inscrever. Ah, meu amigo, aí veio as primeiras contrações. Vai nascer, não tem jeito, tão longe de casa. Mas era para cumprir a profecia. Chegou o tempo dela ter a criança. Versículo 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Seu filho o quê? Primogênito. Está dizendo aqui filho unigênito, único, primogênito, ou seja, primeiro filho. Isso indica que provavelmente Maria mais tarde teve mais filhos. Mas enfim, não quero caçar briga com o pessoal aí não, vamos continuar. Se bem que um tempo atrás eu procurei muita briga. Mas vamos continuar. Ela deu à luz o seu primeiro filho, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura. Manjedoura, como vocês sabem, é um coxo aonde os animais comiam, indicando então que eles foram para um estábulo, um curral. O Filho de Deus, o próprio Deus, nasceu em uma família pobre, numa cidade pequena, humilde, e ele veio ao mundo dentro de um curral. Foi colocado dentro de um coxo. Nós temos que refletir muita coisa a respeito disso aqui. Alguns estudiosos dizem que provavelmente, estudiosos não, a tradição diz que foi numa caverna. A tradição diz que foi numa gruta, onde os pastores colocavam suas ovelhas, e ele nasceu lá, porque não tinha lugar para eles nas hospedarias. Tinha muita gente indo lá para se alistar, fazer aquele recenseamento, e não sobrou lugar para eles. E também mostrando que também eles não tinham muita condição de adquirir um lugar, porque se eles pagassem bem, com certeza, pagando bem que mal tem, ia dar um jeitinho. Mas com certeza a situação financeira não era boa. Ele nasceu numa família pobre. Então eles foram para um estábulo e lá ele nasceu. Continuando o versículo 8. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles.
e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Só até aqui. Que cena maravilhosa. Você já reparou que toda vez que o anjo aparece, ele diz: não tenha medo. Porque, meu amigo, deve ser apavorante. Porque ele não aparece como um homenzinho lá na rua, vestido de pano de saco, não. É um brilho, a glória que aparece em volta. E eles: ai, meu Deus do céu. E o anjo: calma, não tenha medo, não tenha medo. Toda vez ele repete: não tenha medo. Trago uma boa, maravilhosa notícia para vocês. Bom, então esse é o relato histórico de onde Jesus nasceu. Ele nasceu em Belém. Ele nasceu num curral, num estábulo, no meio de animais. Foi colocado numa manjedoura. Volta lá para mim fazendo favor, meu amigo. Tem outra curiosidade que eu não coloquei no slide, mas eu gostaria de falar sobre ela. A história do Papai Noel. Vocês sabiam que o Papai Noel já existiu? Mas ele não morava no Polo Norte. Não vestia roupa vermelha. Aliás, poderia. O Papai Noel, na verdade, esse nome Papai Noel é uma invenção nossa brasileira. Papai Noel. Mas, na verdade, foi São Nicolau. Foi um homem de Deus, defensor das Escrituras, um homem apaixonado por Jesus e pela pessoa real de Jesus. Naquela época, estava tendo uma disputa teológica. Tinha alguns hereges dizendo que Jesus não era Deus, que ele era uma criatura de Deus. Pois tinha um falando demais lá que ele soltou um tapa na boca de um. Cala a boca, herege! O cara, que é chamado Ário, do arianismo, foi condenado como herege, e São Nicolau foi disciplinado pela igreja, porque ele desceu da cruz e soltou um tapa na cara, na boca do herege, né? Foi um homem de Deus. O que acontece? Os devotos desses, que ele virou um santo católico, né? Lógico. Ele viveu no ano 300 e pouco depois de Cristo. Muitos séculos depois, os devotos desse santo começaram, no dia desse santo, que era em dezembro, perto do Natal, começaram a distribuir presentes para as crianças. Com o passar dos anos, muitos anos, surgiu então esse mito que São Nicolau, no Natal, vinha de madrugada trazer presente para as criancinhas. As criancinhas que se comportavam bem, que eram boas crianças durante o ano, então o santo vinha e trazia presente no Natal. Pegou-se então o mito, a lenda do Papai Noel. Você sabia disso? Então sai por aí dizendo que o Papai Noel é um mito. Não, que ele não existe, não. Ele já existiu, foi um homem de Deus. E é só aqui no Brasil que tem esse negócio de Papai Noel. Nos Estados Unidos, como que é o nome? Santa Claus. Uma referência direta a São Nicolau. Amém? É uma curiosidade que eu também queria trazer. Nós vimos aqui o mapa, as curiosidades, e vamos fazer aqui algumas reflexões. Maria, nós vamos refletir um pouco sobre a história de Maria. Maria é um exemplo de fé e amor a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Ela abriu mão de si mesma, seus sonhos, seus planos, suas metas e de sua reputação para se doar totalmente a Deus, se submetendo como uma serva do Senhor, para que se cumprisse nela a vontade de Deus. Provavelmente Maria
Era uma jovem de 15 anos. É uma fase em que nós ficamos planejando o futuro. Ah, porque quando eu for adulto, eu vou comprar um carro e eu vou viajar o mundo inteiro. É porque eu vou ser um policial e eu vou sair prendendo os ladrões, fazendo bem. Não, eu vou ser bombeiro e eu vou apagar o fogo e eu vou salvar pessoas. E outros dizem, não, eu serei isso, eu serei aquilo, meus planos. Ele começa a fazer planos. Eu vou estudar medicina e eu vou ser muito bem sucedido e eu vou ganhar dinheiro e eu vou casar. Eu vou ter tal número de filhos. Eu quero ter 1, 2, 3 filhos e eu quero ter uma mulher, um homem de filho, um casal. Não, eu quero ter gêmeos, não quero ter nenhum filho. As pessoas fazem planos. Os jovens têm muitos sonhos. E Maria já estava com seus sonhos ali, com seu projeto de vida. Maria já estava prometida para casar. Então ela já estava pensando no marido, estava pensando na sua própria casa, estava pensando nos seus próprios filhos que ela ia ter. Ela estava com os seus planos na cabeça. Ela tinha planos formados. Mas veja, eis que o anjo aparece na vida dela de repente. Eis que um anjo aparece na sua vida, no meio da caminhada, no meio dos seus planos. Eis que você está planejando se casar e um anjo aparece no meio. Opa, para. Venho trazer uma notícia para você. Você foi escolhida por Deus. Para quê? Simplesmente para o filho dele nascer no mundo. Olha o tamanho da responsabilidade. Pensa no turbilhão de coisas que passou na cabeça de Maria. Os planos de Maria nesse momento. E os meus sonhos, Deus? E os meus planos, Deus? E as minhas metas, Deus? Como assim? O Senhor chega agora e tem outros planos para mim? Mas os sonhos que eu tenho não vêm de Deus, não são os que as pessoas dizem por aí? Ah, se você tem um sonho é porque ele vem de Deus. Será? Então Maria, ela disse o seguinte para o anjo no final. Lá no versículo 38, ela disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Olha o tamanho da fé. Olha o tamanho do amor de Maria por Deus, colocando Ele em primeiro lugar, acima de si mesma, acima dos seus sonhos, dos seus planos, das suas metas. Ela abriu mão de tudo, para que a vontade de Deus se cumprisse nela. Ela encarou aquilo ali, não como algo pesado. Não, Deus quer que eu faça isso. Vou ter que fazer. Ela fez com alegria. Ela escolheu fazer a vontade de Deus. Ela escolheu ser uma serva de Deus. Você sabe o que significa servo? Escravo. É porque servo é tão bonitinho, né? Servo do Senhor. Servo do Senhor. Servo literalmente significa escravo. E Senhor, a palavra Senhor, significa literalmente dono. Nós somos propriedades do dono. Somos servos do Senhor. Então nós fazemos a vontade do nosso Senhor. E Maria se colocou ali como uma serva. Ela disse: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade, que se cumpra em mim a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Será que você é um servo do Senhor? É uma reflexão. Essa é a característica do verdadeiro servo, do escravo do Senhor. Ele abre mão de si mesmo, está disposto a deixar tudo e fazer a vontade de Deus. Se Deus tiver outros planos para você, está tudo bem? Se Deus tiver outros sonhos diferentes dos seus para a sua vida, está tudo bem? Se Deus chegar em você e mudar os seus planos, não, você não vai fazer medicina, você vai fazer outra coisa. Não, você não vai mudar para tal cidade, você vai fazer outra coisa. Não, você não vai casar agora. Não, você não vai namorar agora. Eu quero namorar, os jovens, né?
Ai, eu preciso arrumar um namorado. E eles ficam naquela coisa. É o grande dilema da adolescência. Arrumar o namorado e a namorada. E é um grande dilema mesmo. Mas e se Deus interromper? E se Deus entrar no meio e dizer, tenho outros planos para você? E você vai dizer, eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto? Será que tem alguma coisa na sua vida aí que você diz, não, aqui eu não sou servo do Senhor, não. Sabe outra coisa que Maria abriu mão? Da sua reputação. Sabe por quê? Ela estava prometida para casar, ela não tinha casado. Ela era virgem. Seu marido não a conhecia ainda, sexualmente. E de repente ela aparece barriguda lá. E aí? Ah, José, eu vim te falar, eu tô grávida. O quê? Como é que é? Sua... Né? Muitos hoje fariam isso. Como assim? Você tá grávida de... Então você me traiu. As pessoas pensam que naquela época, né? As mulheres não tinham muitos direitos. Elas não podiam trabalhar. Cuidavam de casa. E de repente Maria chega lá na sociedade lá. Nem casou ainda. Aí as tias da fofoca tá lá. Traiu José é corno. José é corno. Estou falando uma linguagem bem popular, né? Para que nós possamos compreender assim, como se fosse hoje. Então, Maria abriu mão da reputação. José, literalmente, ele queria abandonar ela. Vocês conhecem a história. Na calada da noite, mas como ele era um homem justo, ele não queria difamar Maria. Porque a mulher que fosse pega em adultério, ela era apedrejada publicamente. Era levada lá na praça e era morta a pedradas. Mas José era um homem justo, um homem de Deus. Ele viu que Maria estava grávida e ele pensou que ela tinha traído ele, que ela estava grávida de outro. Então ele resolveu desmanchar o contrato do casamento e sair caladinho, sem difamar Maria. Mas se fosse hoje, meu amigo, olha aqui, vamos filmar ela, tá grávida, olha aí. Ia pôr na internet para todo mundo lá e acabar com a coitada. Então o anjo apareceu em sonho para José e disse, não, isso aí é do Espírito Santo, é Deus, é o Filho de Deus. Meu amigo, você vai criar o Messias. Do outro dia ela acordou, opa, bora Maria, né? Então ele entendeu. Então Maria, ela abriu mão da sua reputação. Ela escolheu poder ser mal falada. Ela escolheu poder ser injuriada, apedrejada. Ela poderia ser morta se as pessoas não entendessem ela, não crescem nela. Ela escolheu o risco. Ela escolheu a vontade de Deus em primeiro lugar. Você está disposto a se desfazer da sua reputação para fazer a vontade de Deus? Ah, não, tenho vergonha de evangelizar, de falar de Deus, de Jesus. Será que você está disposto a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida? Você vai refletir então, nessa noite, se você é de fato um servo do Senhor. O servo do Senhor, qual é a característica dele? Ele diz, eis aqui o servo do Senhor, se cumpra a sua vontade. Eu abro mão dos meus planos para que os planos de Deus se cumpram em mim. Isso que é um verdadeiro discípulo. Porque é o que Jesus disse, ninguém pode ser meu discípulo, foi o que Jesus disse, se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus bens, suas terras e até a si mesmo mais do que a mim. Ele disse, ninguém pode ser meu seguidor se não abrir mão de tudo. O discípulo verdadeiro, o seguidor verdadeiro é aquele que escolhe abrir mão para que a vontade de Deus seja feita. Amém? E a última reflexão. A verdadeira mensagem do Natal. Lá no capítulo 2, o anjo disse para aqueles pastores uma coisa: não tenham medo,
Estou aqui para lhes trazer boa nova, boa notícia, de grande alegria. De o quê? Grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, Belém, lhes nasceu o Salvador, o Messias, o Senhor. Cumpriu-se a profecia que você estava esperando, o Salvador, o Rei, que veio nos salvar. Ele nasceu. Essa é a mensagem do Natal. Você deve se alegrar, é uma notícia de grande alegria. O que deve marcar a vida do verdadeiro discípulo é que ele abre mão e ele sente muita alegria. Ah, Senhor, quão grande alegria eu sinto em fazer a tua vontade, de cumprir, Senhor, os teus decretos, a tua lei. Como eu me deleito, Senhor, em fazer a tua vontade, como eu me sinto feliz. E não é que eu não me sinto triste, eu me sinto feliz. Não é algo pesado que eu tenho que ir lá obedecer mandamento, tenho que ir para a igreja. Você se sente feliz seguindo Jesus. Aí você canta aquela musiquinha: estou seguindo a Jesus Cristo. Então, o seguidor de Jesus, ele se alegra, é uma notícia de grande alegria. Portanto, irmãos, é as duas reflexões que eu queria trazer para os irmãos. Clica aí, por favor. A primeira reflexão: você é um servo do Senhor? Você está disposto a abrir mão de tudo como Maria abriu? Pensa, Maria foi um instrumento de Deus para que o nosso Salvador viesse ao mundo, para que você fosse salvo. Você está disposto a se colocar à disposição de Deus para que outras pessoas sejam salvas? Eu conversei na reunião de jovens, com os jovens, e tinha muitas meninas. E hoje em dia, as meninas têm pavor de gravidez. Deus me livre de ter filho. Não quero. Nossa, misericórdia. E naquela época, na época de Jesus, na época da Bíblia, as mulheres, elas entravam em depressão, fechadas dentro de casa, se elas não tivessem filhos. Quando a mulher estéril tinha filho, igual a Isabel, elas diziam: o Senhor tirou de mim. O Senhor tirou essa tristeza de mim. Agora não serei desprezada. Elas ficavam felizes, vou ter filhos. E elas tinham 12. Tem uma aqui que parente de um aqui que teve vários filhos. Minha avó também teve uns 7, 8. Tem gente aí antigo que teve 15, 20 filhos. Meu Deus! E hoje as meninas: Deus que me livre. Mas já pensou, você mulher, você moça, você já pensou que você pode ser um canal de Deus na vida de alguém? Já pensou que por meio de você pode nascer um homem de Deus que vai ganhar muitas almas para Jesus, para Deus, para Jesus, para o reino de Deus? E você se recusa: não, aqui o meu ventre está fechado aqui em 7 chaves. Aqui Deus não põe a mão. Olha, irmão, servo do Senhor, você pode ser um instrumento de Deus. Amém? Então eu gostaria de orar com você. Seja um servo do Senhor. Entenda a mensagem do Natal. Se alegre em cumprir a vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Natal, pela vinda de Jesus ao mundo, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque por meio dele nós temos agora a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque se ele não tivesse vindo a esse mundo e morrido no nosso lugar e ressuscitado por nós, nós estaríamos condenados ao inferno. Mas graças a ele, graças àquele dia em que ele veio ao mundo, nós temos esperança. E por isso estamos aqui reunidos como igreja dele, igreja do Senhor. Estamos aqui como servos do Senhor. Ó Deus, que possamos repetir o que Maria disse: eis aqui os servos do Senhor. Que cada um aqui possa ter isso no coração. Eis aqui os servos do Senhor, que se cumpra em nós a tua vontade. Usa-nos como instrumentos do Senhor,
para trazer mais pessoas para a salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém.